Vinícius, do Jornal A Gazeta. No ano de 2016, a presidente Dilma já falava que o Brasil precisava enfrentar uma reforma da Previdência. Hoje é um debate que está colocado, o bancada do PT a gente sabe como se posiciona, mas eu queria saber como é que está essa discussão interna e se não é o caso de ter um novo entendimento sobre como a bancada do PT deve enfrentar essa reforma. Porque às vezes fica uma sensação de que é contra a reforma simplesmente por ser do governo federal, sendo que era algo que lá atrás a própria presidente Dilma reconhecia como necessário. Não só reconhecer como necessário, como fez. Aliás, o presidente Lula fez em 2003 uma reforma, a presidenta Dilma fez em 2012 uma reforma, inclusive consequência da anterior, de maneira que nada contra abrir uma mesa de negociação com os trabalhadores e, obviamente, que blindar a parte da população que ganha até 3 salários mínimos, que sempre foi pressuposto do diálogo com as centrais. Então, o governo hoje tem um discurso de que está atacando privilégios. Quando você abre as contas, as poucas que são abertas, porque esse governo tem uma dificuldade com transparência, você fica sabendo que 80% da reforma incide sobre a vida do trabalhador que ganha até 3 salários mínimos. Então, entre o discurso e a realidade tem uma distância muito grande. Você veja que os cálculos sobre capitalização, e aí é uma posição de princípio do Partido dos Trabalhadores. Nós somos a favor da Previdência por repartição simples e não por capitalização. Por quê? Por uma questão muito evidente. Num país tão desigual quanto o nosso, você tem uma parte expressiva da população que não conseguirá fazer poupança para comprar um título de capitalização. Quem tem um pouquinho mais de idade aqui lembra da propaganda que era feita de venda de títulos de capitalização na televisão. Esses fundos quebraram todos. E quem comprou ficou a ver navios muitas vezes. Por quê? A população de baixa renda não está conseguindo fechar o mês. Como é que ela vai poupar? Ela está no SPC. Aí você vai criar um regime que ela é obrigada a poupar o que não tem para comprar um título de capitalização? Então, não vai funcionar. E aí você pega os exemplos. Qual é o exemplo que está servindo de modelo para a proposta do governo? Eles não apontam o país. Quando apontam onde a situação não é boa para os idosos. Você tem uma boa parte dos chilenos ganhando menos do que um salário mínimo, sem condições de subsistência. Então nós temos alguns problemas com a reforma da Previdência. O BPC, Benefício de Prestação Continuada, ele não tem nada a ver com Previdência, ele é assistência social. 2, o trabalhador rural, também no nosso entendimento é um programa de assistência social. Por isso que está no mesmo modelo do BPC para pessoa com deficiência, por exemplo. Terceiro lugar, capitalização. Nós vamos nos manter contra, porque não deu certo, não é por qualquer razão. Não deu certo. Nós não propusemos durante os nossos governos, porque não daria certo. Outro ponto importante, 40 anos de contribuição para fazer jus à aposentadoria integral. Numa sociedade em que 50% dos trabalhadores são informais, se exigir 40 anos de carteira assinada, onde é que você vai? Quando que isso vai acontecer? Então tem uma série de pontos da reforma que o debate não está sendo transparente. Entende? Fica todo mundo, se não fizer quebra, se não fizer quebra, e vão ter que ajustar as contas públicas, mas a discussão séria que tem que ser feita é o seguinte: em cima de quem? Em cima de privilégio ou em cima do trabalhador de baixa renda? Essa é a discussão que a imprensa deve ao povo brasileiro. Quem é que vai pagar essa conta? Boa tarde, ministro. Rita, do Jornal Gazeta. Sobre a condenação do ex-presidente Lula, no caso do triplex. Nós sabemos que há condenações da turma do STJ, a condenação do TRF4. O ex-presidente, pouco antes de ser preso, declarou que não há provas contra ele, o partido defende isso.
Como o senhor avalia hoje a situação? Não se trata só do Moro, né? Tiveram essas outras condenações. O senhor avalia que ainda não há provas? Como vocês enxergam isso? Olha, nada mudou desde que a sentença do Moro foi proferida, né? Eu já li esse processo, as peças principais, mais de uma vez. Não conheço nenhum precedente de alguém ter sido condenado por corrupção por um ato indeterminado. Acho que é a primeira vez que isso acontece na história do direito brasileiro. Gostaria até de conhecer um caso, um único caso igual ao dele, de alguém ser condenado por ato indeterminado. Ou seja, eu digo que você é corrupto, mas não digo o que você fez. Então, para mim, é um caso grave. Em segundo lugar, então a corrupção exige que você diga o que a pessoa fez. Qual foi o ato que contrariou o interesse público? E isso não existe nos processos contra o Lula. Qual o ato que ele praticou que contrariou o interesse público? Em segundo lugar, qual a vantagem que ele teve? É o segundo pressuposto. Qual a vantagem que ele teve? Então, isso não está no processo. Eu lamento contrariar uma decisão judicial, mas a justiça erra também. E o STJ, ele decidiu não discutir as provas. Então, ele não fez um julgamento propriamente do caso. Ele se absteve de discutir as provas, que era um pedido da defesa, da qual eu faço parte. Então, invocando uma súmula, né, ele se absteve de discutir as provas, que é o que a defesa pediu. Então, isso são tecnicalidades, infelizmente, são questões técnicas, que é muito difícil você conseguir passar para a população. Mas são centenas de juristas, inclusive estrangeiros, que se debruçaram sobre o processo. Gente do mais alto gabarito jurídico. Gente que está se expondo à sua própria reputação sem ganho nenhum. Imagina um dos maiores juristas, Ferrajoli, um dos maiores juristas vivos, se expor da maneira como ele se expôs, a troco do quê? Um jurista do prestígio dele está se expondo e dizendo, olha, o processo ele não tem substância, ele não confere autoridade a uma condenação. Por que uma pessoa como ele está fazendo isso? A gente, quando vai para a faculdade de Direito, lê os livros dele. E a outra justiça mandou devolver o recurso que a Marisa tinha pago para comprar o apartamento. Ou seja, a única prova que tem é de que eles estavam pagando a construtora e não recebendo da construtora. Estavam pagando a construtora, porque efetivamente estavam comprando uma unidade no prédio. E isso está provado, tanto é que o dinheiro vai ser devolvido para a família. Verdade. Então, ainda falando da prisão do ex-presidente Lula, eu queria saber se o ex-presidente vai pedir progressão de regime, o que possibilitaria que ele deixasse a cadeia esse ano, se isso é um consenso dentro do PT, se o partido fecha a questão nessa possibilidade, e se o senhor é candidato à presidência em 2022. Só isso. Isso não é uma decisão partidária, é uma decisão personalíssima do presidente Lula, porque é um direito que ele exerce. O que ele disse na última vez que eu estive com ele foi muito claro. Eu vou exercer meu direito desde que eu não tenha que abrir mão de nenhuma prerrogativa da minha defesa. Se eu tiver que admitir qualquer erro que eu não cometi para ter qualquer progressão, eu não farei. Eu fico aqui, mas eu não vou admitir uma coisa que eu não fiz. Então você tem aí centenas de delatores aí que falam o que querem para ter diminuição de pena e falam, se eu tivesse errado, pagaria o preço do meu erro. Mas eu não vou abrir mão de defender minha inocência por nenhum benefício. Ou seja, foi muito claro em relação a isso. Os benefícios que não comprometerem o seu direito de defesa, ele exerce. O que comprometeu o seu direito de defesa, ele não vai exercer. Aqui. Não, nós estamos em 2019. Muito chão para frente. E para São Paulo?
O quê? Para São Paulo. Não sou candidato. Aqui. Haddad, Wesley Vitor. Oi. Estudante de jornalismo da UFES, da Universidade Federal do Espírito Santo, e do programa Bandejão, que é um programa de rádio universitária. A primeira pergunta, né? O governo atual, o senhor foi ministro de Educação, o governo atual ele tem investido nos cortes na educação, né? Investimento nos cortes e não justamente no investimento que deveria ser feito. Não dá ideia porque eles usam. O termo, né? Vamos investir nos cortes. E aí, assim, uma dúvida. O senhor acha que isso pode ser retaliação? E aí eu cito 2 exemplos. Primeiro, a expansão das universidades, e aí eu reúno 1 e 2 e outros. E o segundo, a verticalização dos institutos federais. E, se é uma retaliação ou não, como que vocês avaliam isso hoje? Olha, todo mundo que conhece a história do Brasil um pouco sabe que a educação superior é um problema para governos conservadores ou reacionários. Pode prestar atenção. A direita tem alergia à educação, sobretudo superior, porque é ali que a pessoa já desenvolve um senso crítico sobre as coisas e ganha autonomia. A autonomia não combina com a extrema-direita. A extrema-direita, ela tem dificuldades em formar pessoas autônomas, que pensem com a própria cabeça. Por isso que instituto, universidade, sociologia e filosofia, todas as coisas que podem fazer as pessoas pensarem, não serem só mão de obra barata no mercado depauperado, é problema para eles. E isso tem sido assim ao longo da história do país. O Brasil foi o último país importante das Américas a ter uma universidade. Argentina, Peru, Bolívia, Chile, México, Venezuela, todos os países tiveram universidade, às vezes quase 300 anos antes. A primeira universidade na América Latina foi em 1551. Nós fomos tendo no século XX a primeira. Então, não tem problema. Eles têm problema com a universidade. Então, não acho que é uma retaliação, acho que é uma concepção de sociedade. O problema deles é que a expressão, sempre foi importante a universidade pública no Brasil, mas a expressão que ela ganhou no território hoje virou um problema para eles. Vocês têm aí 600 IFES no país. Nós estamos em 300 cidades com um campus universitário. Quer dizer, as universidades federais estão em 300 cidades. Os IFES estão em 600 cidades, para mais. Aqui a idade eram 5, agora tem 22. Pois é, nós tivemos 17 aqui. Só aqui nós tivemos 17. Tinha 5 ao longo da história. Em 500 anos teve 5. Em 8 entregamos 17. Como é que eles vão lidar com isso? Como é que eles vão lidar com essa capilaridade da rede federal? Com o tamanho da rede federal? Estamos falando de 2 milhões de brasileiros. Outra questão, não é mais elite branca, não. Você tem de tudo na universidade. Agora o Brasil está lá. O Brasil se enxerga mais hoje, ainda tem chão pela frente, mas nós nos enxergamos mais hoje, enquanto nação, na universidade. Então, a universidade pública hoje no Brasil é muito representativa do que é o país e mais do que o Brasil quer ser. Porque a universidade é o lugar onde você sonha com o país também. Não é só reproduz o que o país é. Você sonha com o que você quer para o seu país. Então, eles vão... Como é que eles vão fazer com isso? Eles vão ter dificuldade. Tivemos uma reunião entre governadores e a cúpula do governo federal, e foi discutido entre os temas, principalmente a questão da reforma da Previdência por parte, como até uma pressão do governo federal. E nas justificativas a respeito do corte de 30%, as mais recentes, todas elas vêm acompanhadas desse contexto econômico, principalmente falando sobre
a reforma da Previdência, de que se ela for aprovada, esse corte ele vai ser menor, ele não vai existir da forma como tem sido. O senhor acredita que o anúncio do corte, atrelado a esse discurso, se tornou um álibi para a aprovação da reforma da Previdência? Olha, tem uma outra coisa que não se comenta, que é a emenda constitucional criou o teto de gasto. Isso aí está gerando problemas gravíssimos. Entendeu? Inclusive, toda a política contracionista do governo, ela está fazendo exatamente o que o livro, texto de economia, diz que vai acontecer. As famílias não consomem. Os investidores, você vê, o Brasil saiu até do ranking de destinos seguros para o investimento estrangeiro. Nós sempre figuramos entre os 25 países mais seguros para o investimento estrangeiro, chegamos até a 3ª posição. Hoje, nós nem estamos no ranking. Então, o investimento está contingenciado. O governo prometeu retomar as obras. Estou vendo nada acontecer. Tem obras sendo retomadas em parte nenhuma do país. E o setor externo, você fala, mas o câmbio está num patamar bom, está R$4 o dólar, isso vai favorecer as exportações. Só que tem que o mundo está desacelerando. Então, às vezes, o câmbio está num patamar até bom para o exportador, mas o mercado externo está comprador, porque a economia mundial, a Europa está muito desacelerada, a China está crescendo menos da metade do que crescia na década passada, então você tem um problema. Então, de onde vai vir o crescimento econômico para acomodar as pressões? Não vai vir da reforma da Previdência, que inclusive é contracionista também no curto prazo. Porque diz para o trabalhador o seguinte, o que a reforma na prática está dizendo? O regime de capitalização. Fala, você está poupando 5% do salário? Então começa a poupar 8%. Você vai precisar para comprar um título de capitalização. Senão, você não vai ter velhice. Então, o modelo da capitalização é aumentar, é diminuir o poder de compra das famílias. As famílias vão estar com menos propensão a consumir. E como o nosso sistema de crédito é uma lástima, que os bancos cobram o que querem pelos empréstimos, você não adianta ter a poupança se você continuar com essas taxas de juros. Qual que é a nossa proposta? Começar a reforma do Estado pelos bancos. Essa é a reforma mais importante a ser feita. Começar pelos bancos a reforma do Estado. E aí você ia movimentar a economia. Se a população paga menos juros, sobra mais dinheiro no bolso. Ela vai para o consumo. Em vez de ficar no bolso do banqueiro, vai ficar no bolso do industrial, que vai contratar. Porque banqueiro aumenta lucro, ele contrata. Sabe o que acontece quando aumenta o lucro do banqueiro? Ele demite. Sabe por quê? Ele informatiza, ele investe em automação. Não é por ali que a economia vai crescer. Agora, quando sobra dinheiro para a família consumir, aí sim você vai ter efeito sobre o emprego. Como o PT pretende ganhar espaço nas próximas eleições, tentar uma prefeitura, aqui na Grande Vitória, como vai ser? Quais são os planos? Olha, nós estamos começando a discutir 2020 agora, né? E o PT tem seguramente das melhores experiências municipais do país. O João está aqui. Foi um prefeito que ganhou projeção nacional, governando uma cidade que, pelo tamanho, não se compara a Rio e São Paulo. Não obstante isso, as práticas aplicadas aqui ganharam visibilidade nacional, a ponto dele presidir a Associação de Prefeitos. Ele era uma liderança municipalista no país. Então, nós temos vários livros da Fundação Perseu Abramo sobre boas práticas municipais. Né? Eu acho que a nossa bancada federal continua sendo a maior.
Em verdade, todo mundo diminuiu. O PSDB... Só o PSL que aumentou. Hã? Só o PSL que aumentou. Só o partido de quem elegeu o presidente. Né? Todos os demais, praticamente todos os demais partidos diminuíram. Né? Então, e o PT tem a maior bancada, e olha, eu não vou dizer que é a mais para não ofender ninguém, mas é muito qualificada a bancada. É muito qualificada. Você está acompanhando os trabalhos lá, é uma bancada muito qualificada. Então, eu não tenho dúvida de que nós vamos ter um bom time para 2020 e também nós vamos saber apoiar candidatos de outros partidos do campo progressista que estejam bem posicionados. Porque é um dever cívico evitar o que está acontecendo no Brasil. Certo? Há necessidade de uma reforma trabalhista no Brasil e em quais moldes? Reforma trabalhista? Olha, eu acho que a que foi feita não deu certo, né? Porque se você pegar o noticiário da época, a promessa é que a reforma trabalhista traria 2 milhões de empregos para o país. Isso não aconteceu. Já passou tempo suficiente para os empresários contratarem. O que movimenta a economia é o poder de compra do trabalhador. Não tem outro jeito, não tem milagre, entendeu? Se as famílias não têm condição de consumir, se elas estão endividadas, se elas estão pagando juros exorbitantes, se elas estão pagando muito imposto embutido em produto de primeira necessidade, não é? Qual que é a lógica da economia hoje? O que a gente falava na campanha? O que está consumindo as famílias é o imposto pago sobre bens essenciais. Nós vamos ter que diminuir. O Bolsonaro está falando em diminuir o imposto sobre o empresário, quando na verdade nós devíamos estar pensando em diminuir o imposto sobre as famílias, porque elas é que consomem e fazem a roda da economia girar. E a questão do juro. Você tem mais de 60 milhões de brasileiros pagando juros absurdos. Então, essas duas coisas, se fossem feitas, ia fazer a economia girar. Quando a economia gira, sabe o que acontece com o déficit da Previdência? Ele desaba. Ele cai muito quando a economia gira. Isso não significa fechar as portas para qualquer discussão sobre fim de privilégio. Tem que fazer. Agora, o tamanho do problema seria reduzido drasticamente se a economia estivesse crescendo. Porque a gente não se falava muito em déficit da Previdência, você lembra disso? Não se falava por quê? Porque a gente estava gerando 2 milhões de empregos por ano. Todo ano, 2 milhões a mais de trabalhadores contribuindo, o sistema se equilibra. A gente sofreu uma intervenção pelo voto, né? Ou seja, a gente vive um momento muito mais complicado que 64. Como que o Partido dos Trabalhadores está pensando se organizar nesse sentido? Quais são as estratégias, em especial para a militância, né? Porque a gente está muito ansioso para entender qual vai ser o movimento do partido nesse sentido. Você já sinalizou essa articulação com alguns partidos progressistas, né? Uma articulação mais... como é que a gente vai se organizar para fazer esse enfrentamento de um estado muito grave que a gente está vivendo? A reunião hoje pela manhã discutiu um pouco da executiva, discutir esse assunto, porque hoje você não pode mais dissociar a reflexão crítica sobre as coisas e a organização e a comunicação do partido. Nós temos que montar uma espécie de linha de produção hoje. Sabe uma linha de produção? Você formula, critica, organiza e comunica quase que tudo simultaneamente, porque as pessoas se informam de uma maneira, né, mais variada, tem muita fake news sendo disseminada, tem muita contra-informação, o governo não por outra razão não responde às leis, então a lei de acesso à informação está sendo desativada, porque quando ele responde às leis ele próprio se desmente, então ele retém informação. Tem estudos do IPEA que não foram divulgados, estudos do próprio governo, que
que não foram divulgados, porque contrariam as teses abraçadas por esse governo. Por exemplo, estudos sobre a ineficácia da internação para cuidar de dependente químico. Tem estudos sobre isso, do governo. O governo não divulga. Por quê? Porque quer jogar dinheiro nas clínicas particulares. Tem lobbies em Brasília para reativar clínicas de internação, que são ineficazes. Então, nós vamos ter que lidar com esse mundo novo. E outra coisa é o seguinte, a generosidade tem que imperar sobre projetos pessoais. Sabe, a gente ficar tem que ter clareza hoje de que você tem que pegar a pessoa mais bem posicionada, com condições de comunicar uma ideia-força transformadora e dar palanque para essa pessoa, dar espaço para essa pessoa. E não imaginar que você falando sozinho no teu Twitter vai mudar o mundo. Tem que ser uma coisa articulada. É uma coisa bem pensada de articulação. Essa bandeira da educação, se a gente souber lidar com ela, ela pode ter muito efeito sobre a sociedade. Por quê? Porque ela é simbólica. Ela não dialoga com o setor, ela dialoga com o imaginário da sociedade. Então, são maneiras de proceder, né, que vão... Agora, um governo de 120 dias já muito desgastado. Tá? Professor? Mas o perigo que a gente corre é desse desgaste não produzir nada de bom. E a gente não pode trabalhar com essa hipótese. Nós queremos construir um país. Nós não queremos derrotar um governo. Essa questão da generosidade está se referindo ao PDT, ao posicionamento do PDT? Não estou me referindo, eu estou me referindo até a nós. Não estou me referindo a uma pessoa nem a um partido, estou me referindo a um ambiente que tem que ser criado. Você veja, mês passado eu, Flávio Dino, Sônia Guajajara, Boulos e Ricardo Coutinho assinamos um artigo na Folha de São Paulo juntos. Para demonstrar que a gente concorda em 80%, 90% das coisas, porque ele não pode estar junto num momento delicado da vida nacional. Porque até dentro do PT tem divergência. Nessa questão da educação, o movimento que os ex-ministros do meio ambiente estão fazendo seria uma estratégia também para a questão da educação? Eu acho. É que tem muito ex-ministro do DEM, no caso da educação. Sim. Que devem estar... Feliz da vida. Felizes, não é? Mas eu acho que, por exemplo, um Murilo Ringel, um Goldenberg, eu duvido que esses ex-ministros concordem com essa agenda do governo Bolsonaro. E não tem nada a ver com o PT. O senhor, que é ligado a essa área, já tem uma estratégia com relação a isso? Então, nós estamos conversando com reitores, eu já falei na Andifes várias vezes, eu estou visitando a universidade. Olha, eu vou dizer para você, eu fui dar uma passada na UNB à noite, eu estava em Brasília fazendo uma palestra, e decidimos passar a noite na UNB para conversar com os estudantes, achando que fossem estar lá 100, 200 pessoas. Tinham 5.000. Em 48 horas, eles organizaram um evento com 5.000 estudantes. Por quê? Essas pessoas sabem o que está em jogo no país. E não foi para me ouvir apenas. Ficou até lisonjeado, mas eles queriam estar juntos. Eles queriam estar juntos, defendendo uma ideia, defendendo um projeto de nação. Então, essa pauta de educação vai dar muita liga. Não é a primeira vez que isso acontece. E nós temos toda a condição de defender o legado, que é um legado para o país, não é um legado do PT, é um legado para o país. Só defender o PT. Amém?